Pessoal, bom dia. Vamos, então, fazer o nosso call mensal aqui de outubro, né, agora. Chegando no fim do ano. Bom, vamos lá. O que a gente teve acho que de destaque no mês passado? Bom, eu sou Marcelo Cavalheiro, o Elson está aqui do meu lado, a Nathalie está nos acompanhando aqui na sala também. Eu vou falar um pouco do que a gente viu esse mês, como é que nós estamos posicionados, o que a gente está enxergando agora no curto prazo. Depois o Elson vai comentar um pouco melhor a parte macro, política, tem bastante coisa para falar esse mês. A gente vinha, né, de um período de mercado muito ruim, né, incerteza grande com precatórios, com a parte fiscal. A gente teve nesse meio tempo aí, que já não foi em outubro, tinha sido em setembro, o problema da Evergrande na China, né, que acabou colapsando e atrapalhando bastante os mercados de commodities. E aqui no doméstico, uma sobreposição de riscos, né? Inflação subindo muito, né, o juro disparando, a gente teve câmbio andando um pouco mais também, quer dizer, um cenário de crise que acabou atrapalhando bastante a performance de boa parte do mercado. E como é que nós nos posicionamos? Acho que assim, teve um mês muito ruim do nosso lado aqui, basicamente porque os temas domésticos acabaram sendo liquidados, né? O que a gente tem visto é a indústria ainda com algum nível de resgate, né? Então isso atrapalha, né? Acaba atrapalhando a gestão, acaba atrapalhando a performance dos papéis. E tinha muita gente nessa tese de domésticos, né, comprado, né, porque teríamos um fim de ano muito bom, como a gente vem tendo, né, os resultados que têm saído. Hoje saiu o resultado de Arezzo, ontem à noite, espetacular. Tenho também convicção que o do Grupo Soma também vai ser um outro resultado muito forte, assim como o Vivara. Enfim, várias posições que a gente tem na carteira e que vão performar bem e que acho até vão performar bem o ano que vem, né, a despeito de um cenário macro mais desafiador, que o Elson vai comentar melhor. Mas a gente, assim, a nossa tese aqui sempre foi muito mais posicionada em varejo high-end. A gente acha que está muito mais defendido da crise do que um varejo normal, né? Um varejo que seja, por exemplo, uma C&A, alguma coisa uma empresa nesse nicho, né? Que atua num público que não é de tão alta renda, ainda que a empresa seja ótima. Então, o que a gente fez, né, o mês passado? Vou contar um pouco aqui de posição, depois vou falar do PNL e falo da posição, como é que nós estamos hoje, tá, de posição. A gente abriu o mês ainda muito comprado nos domésticos, né? E aí, quando eu falo domésticos, nós temos consumo, né? E aí tem uma posição que a gente já falou aqui há algum tempo, que é CVC, que é grande. A parte de locadoras, que era uma posição muito grande também na abertura do mês, com 11% do PL, consumo era 10%, varejo era 25% do PL, né? Aqui tem Arezzo, tem Renner, enfim, algumas outras posições, Soma, que a gente já falou bastante dela aqui, e outros que são alguns domésticos também, que a gente acabou zerando posições, em Sequoia, por exemplo, que é uma posição que uma empresa que a gente gosta, mas acho que tem um curto / médio prazo aí bastante conturbado ainda. E essa posição toda, todos esses papéis juntos que tem muito foco, né? Ou melhor, que são temas domésticos, a gente tinha praticamente metade do PL ali, 49,8% na abertura de outubro. Encerramos o mês com 32%. E por que nós fizemos isso, né? A gente via que, quer dizer, teria um problema, né? A gente via vendo esses papéis não andando, apesar do fluxo aí de gringo, pelo menos até metade do mês, muito forte, mas o local, como eu disse, com muito resgate, né? Muita gente tirando risco, multimercados também sendo muito afetados com resgate, alguns deles também tinham posições aqui nesses temas que a gente tem, e outros fundos de ações muito grandes, né? Long bias, aí, que vários deles conhecidos aí, acabaram também tomando resgate grande e tinham posições relevantes nessas mesmas ações que a gente tem. A gente, por bem, resolveu vender um pedaço,
ainda mantendo uma parte do risco aí. E como é que a gente fez a construção da carteira, né, daí para frente? A gente achou que valia a pena, então, deixar uma parte desse risco na mesa, montar uma posição relevante em empresas de petróleo, tá, nas domésticas, né, e domésticas privadas, e uma posição também em Petrobras. Acho que Petrobras tem um desafio grande aí com a política de preço, né, que é um negócio que acho que desde que o mercado existe tem um problema de preço na Petrobras, né? Quando você tem o fiscal desancorado e o câmbio anda muito, você acaba tendo isso aí, e casou com o petróleo, né? Tendo um choque de oferta importante, que a gente acha que não normaliza aí no curto prazo. Tem uma reunião da OPEC, se não me engano, hoje ainda para discutir isso. A impressão é que não vão ter grandes aumentos de produção. Então, a gente fez essa migração de partes da carteira para petróleo. Mantivemos uma posição relevante em frigoríficos, que é onde a gente acha que se defende também, né, com esse câmbio desvalorizado, e a gente acha que valoriza pouco, mesmo com o fiscal, quer dizer, colocando uma pedra em cima aí do risco fiscal. E alguma coisa já em celulose. A gente acha que as empresas, de um modo geral, em especial Suzano, estão ficando muito baratas, né, com esse nível de dólar e com esse nível baixo de celulose. O custo caixa tem subido bastante, né, para quem viu o resultado de Klabin, ela reportou 19% de aumento no custo caixa e a Suzano reportou 5% de aumento. Então, assim, é um aumento relevante, né? A gente acha que vai continuar tendo uma inflação de custo grande nesses próximos meses, alguma coisa, né, repasse atrasado, né, que vai passando pelo custo ao longo do tempo. Então, a gente acha que assim, o piso da celulose é mais alto do que a maioria do mercado considera. Então, a gente acha que é um bom play, inclusive para carregar para o ano que vem, né? Uma parte disso que eu estou dizendo é uma carteira que a gente acha que defende, né, as posições para o ano que vem. A gente acha que é um ano conturbado. Então, commodities, a gente tem 28% do portfólio. Temos posições no exterior também, alguns índices, tá, ETFs. Uma posição que a gente falou que é Dufry, que andou, mas recentemente foi atrapalhada aí por novos focos de Covid, né, em especial na Rússia, que são os grandes, vamos chamar assim, gastadores no duty free. Mas, enfim, tem uma posição já relevante no exterior, que dá uns 13% do PL, e a gente deve usar todo o limite até 20% para carregar a carteira ano que vem. Do outro lado, eu já comentei, né, no varejo e consumo, mas eu vou falar um pouquinho aqui de como é que ficou a distribuição. O varejo ficou com 26%, 27% da posição do fundo ainda, que são alguns daqueles nomes que eu comentei. Tem uma posição também em supermercados, e aqui principalmente via açaí. A gente estava até vendido no açaí, um par com o Carrefour, e saímos dessa posição, ganhamos dinheiro com isso. Mas a gente acha que a compra aí do Extra é muito positiva para o açaí, ainda que tenha um aumento de endividamento, mas como a empresa é altamente geradora de caixa, a gente faz sentido mesmo ela ficando com um múltiplo mais alto ano que vem por conta de despesa financeira. Mas isso não é um grande problema, né, no nosso ponto de vista. Acho que a geração de valor é muito grande nessas aquisições que ela fez. Mantivemos a posição em consumo, que ficou com os 8% do PL, e depois temos posições marginais em outros temas aqui, como saúde, locadoras, né? A posição nossa aqui a gente gosta mais de locador de ex-veículos, carros, né? A gente gosta de pesados, né? Essa é a nossa posição, que é pequena. E tem uma posição também relevante nos bancos, que tem um pouco mais de 20% do PL. Aqui, grandes posições em Bradesco e Itaú, que os dois juntos dão uns 18%, 17% do PL. E uma posição em utilities, que aqui é uma posição em Eletrobras, que a gente gosta, acha que a privatização é por um preço bem acima do que está aí, mas tem riscos no meio do caminho. Eu acho que a gente tem avaliado todo dia, porque a gente acha que pode ter alguma casca de banana aí pelo meio, pode atrapalhar esse deal da Eletrobras. Então, assim, em resumo, a nossa carteira ela, assim, tem uma parte importante que conversa com o câmbio, que dá aí
um pouco mais de 45% do PL. O restante é doméstico, né, com uma perna grande também em bancos. E a gente acha que vai migrando um pouco mais esse risco à medida que os cases maturem um pouco mais. Acho que o negócio que faltou falar aqui é que maturação dessas teses que a gente tem, né, que são SOA, Maresa, acho que elas atrasaram, mas acho que uma parte vem agora. A única coisa que nós achamos é que o teto ficou um pouco mais baixo, né, o upside diminuiu, o upside de curto prazo, mas continuamos vendo um upside grande para esses temas que a gente vinha carregando há um bom tempo, né? Reduzimos por disciplina aqui, mas uma boa parte nós mantivemos ainda em carteira e vamos vender ao longo que as ações recuperem um pouco mais. A posição do fundo é de o net long um pouco acima de 100%, e a exposição bruta um pouco abaixo de 150% do PL, tá? Um pedaço da carteira financiado no índice. E alguns outros pares também de long short na carteira. Acho que do meu lado é isso. Em relação à performance, eu falei, né, foi o mês passado muito ruim, dos 14,7 aproximadamente que nós perdemos, a maior parte foi em varejo. O varejo foi 6 pontos desses 14 e pouco, e depois a gente teve uma perda importante também em consumo, quase 3% do PL. E commodities, apesar de tudo, nós tivemos uma perda por conta do aumento de capital da 3R. A 3R anunciou aumento de capital, acabou jogando todo mundo para baixo, inclusive ela, né? E já se recuperaram nesse começo de outubro. Então, a gente acha que foi um problema de calendário, mas acho que a gente acha que a alocação em petróleo assim, é uma das melhores que a gente pode ter em commodities. É isso do meu lado. Eu passo aqui para o Elson, agora que está do meu lado, ele vai continuar aqui falando do macro, político, enfim, isso que a gente vê pela frente. Legal. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Eu acho que, bom, uma performance do mês passado foi um mês difícil para a gente. Foi basicamente por essas questões domésticas, né? A gente estava alocado, como o Marcelo disse, nessas questões. E aí, assim, a razão principal para isso, acho que não veio das empresas. As empresas continuam vendo resultados muito bons. É difícil isso, porque você está provavelmente no terceiro tri, final do segundo, e esse terceiro tri são muito fortes para elas. Todos esses cases têm que ter uma história de recuperação por reabertura, etc., né? Os efeitos decorrentes da reabertura, isso tudo está vindo. Só que do lado do macro, você teve um problema que foi o fiscal brasileiro. A gente teve duas coisas aqui, na verdade. Teve de junho, julho para cá, você teve o mercado global um pouco mais desafiador, principalmente para emergentes. Eu vou falar um pouco sobre isso. E depois a gente entrou num limbo fiscal aqui aos poucos, mas aceleradamente aí ao longo de outubro, quando o governo não defendeu o teto de gastos como devia. Tá? Eu acho que a gente está meio que, como eu falei, um pouco no limbo. A gente está numa indefinição do que é o novo equilíbrio fiscal, para onde que a gente vai nesse campo e ficar desancorado disso. No momento que você tem muita inflação, o efeito no mercado é esse, né? A curva inclina demais, o dólar vai também e isso acaba impactando aqui na performance das empresas também. Tá? Deixa eu tentar falar um pouco sobre, destrinchar um pouco isso tudo e pensar um pouco para onde a gente vai, qual é o novo equilíbrio, como é que vão ser essas fases, a maneira como é que a gente está enxergando adiante. Vocês viram aí, do ponto de vista de carteira hoje, a gente está com uma carteira, a gente tinha uma exposição mais concentrada em domésticos no começo do mês passado. Hoje essa carteira está mais equilibrada, a gente segue comprado, acho que o mercado está muito amassado. Nos domésticos, acho que o upside existe, ele é menor do que ele era no ano passado, por causa dessa definição fiscal, mas ele existe. Mas a gente misturou isso um pouco mais com cases de exportadoras e commodities, é um equilíbrio novo, tem um pouco mais de câmbio aí. E a gente gosta da história global, hein? Por que a gente gosta da história global? Vou começar por aí, depois eu entro no fiscal. A gente gosta da global
basicamente porque a combinação de liquidez e crescimento ainda segue favorável. Tá? Do ponto de vista de liquidez, a gente teve... O Fed começou o tapering, está tudo anunciado, a gente sabe o ritmo, a gente sabe que ele não vai... a barra para ele mudar o ritmo vai ser alta. A gente está passando por um período de inflação por bottlenecks e por restrições de oferta muito grande. E ainda assim a taxa real de juros para 10 anos nos Estados Unidos está em menos 1%. Tá? Esse é um ambiente de liquidez, essa liquidez vai diminuindo ao longo de 22, mas ainda é um ambiente de muita liquidez. Por que essas taxas estão tão ancoradas? Basicamente porque a função e reação que o Fed mostrou para o mercado, e ele tem mantido isso, apesar de reconhecer os riscos inflacionários, tem um peso muito grande hoje no mercado de trabalho. O Fed não quer começar a falar em subida de juros antes de você estar no pleno emprego. Tá? Combinação de pleno emprego com uma inflação um pouco acima, talvez, é a combinação ideal para eles pensarem em subir juros. Essa é uma história mais para o segundo semestre do ano que vem. Não estamos lá ainda. Tá? Com isso, você ainda tem um cenário de liquidez abundante, mesmo com o Fed contando como vai ser toda a história do tapering, mesmo com as pressões inflacionárias de curto prazo. Tá? Liquidez abundante, você vai mais para risco. É claro que você só vai vir para equities se você ainda tiver uma história de crescimento. Tá? Essa foi uma perna que faltou um pouco, eu mencionei no começo. O terceiro TRI globalmente foi um pouco mais complicado. Teve dois fatores aqui, delta, de um lado, impactou principalmente no começo do trimestre, principalmente serviços nos Estados Unidos e um bom pedaço da Ásia. E depois você teve China, né? China foi um período complicado também. O que a gente acha que vai acontecer nessas próximas semanas? Delta a gente já está vendo, né? A vacinação avançou na Ásia, a vacinação para a US já mais madura, ainda que você tenha um contingente de não vacinados lá relevante, mas os casos estão diminuindo. Tá? Quando você diminui isso, primeiro tem impacto direto em serviços, já começa a pegar... Os indicadores de serviços para a US estão bastante fortes. Você começou a pegar uma melhora de serviços também mais recentemente na Ásia, mas tem um ponto que é bem importante, que Delta impactou a cadeia de suprimentos global, porque pegou um hub importante de manufaturas lá no sul da Ásia. A normalização disso que está acontecendo, vai impactando favoravelmente nas cadeias. Então, um pedaço dessa pressão inflacionária que a gente está atuando por mais tempo, ela deve diminuir, você vai ter um custo de produção aí, porque as condições de oferta vão se normalizando. Tá? Leva um tempo, assim, é uma história que adentra 22, mas o pior momento de inflação global parece que ser alguma coisa mais ou menos nesse trimestre. Tá? Esse é um ponto importante quando a gente pensar em liquidez e nessa combinação de crescimento com liquidez. O fato da delta estar diminuindo ajuda bastante. China foi difícil, né? Acho que foi uma desaceleração acima do que a gente e o mercado esperava. Não foi só crédito, não foi só monetário. Tem uma questão muito forte regulatória, vocês devem lembrar disso, assim, ao longo de junho, julho, a cada 2, 3 dias você tinha uma mudança em algum setor. O governo foi deliberado, o governo chinês aproveitou esse momento melhor de crescimento que eles vêm nesse ano para colocar em prática uma agenda regulatória mais ambiciosa, de mais controle sobre uma série de setores. Tem um movimento aqui de longo prazo, que eu acho que eles não querem mudar, eles querem ter uma economia menos dependente de housing, infraestrutura, e mudar também a matriz energética. Mas teve um certo exagero aí. Eu acho que a partir do Q3 para o Q4 agora, a gente está começando a pegar uma inflexão, no sentido de você ter um pouco mais de easing nas políticas lá. Tá? A gente já tem mais liquidez, está tendo injeções maiores de liquidez, vamos ter mais fiscal, principalmente no âmbito das províncias, dá para perceber isso nos limites que elas têm para endividamento, e você vai fazer mais gasto até o final desse ano, começo do ano que vem. E no regulatório, ainda que na parte de housing você não tenha tantos recursos, isso é meio estratégico, desacelerar o housing lá, o governo está tentando
concentrar os problemas em uma ou duas empresas. Quer dizer, ele tem instrumentos para evitar um risco sistêmico maior. Mas, quando você vai olhando para toda aquela avalanche regulatória, isso tudo diminuiu. Hoje, até se você olhar, por exemplo, na questão do carvão, você fez uma certa flexibilidade lá importante para minimizar os problemas de racionamento. Sinais no âmbito regulatório, sinais de liquidez, de aceleração fiscal, a gente está fazendo uma inflexão importante de policy na China. Tá? A gente vai ver isso acontecer ao longo desse trimestre e ao longo de 22. Policy mais flexível na China, sinalizando um pouco de retomada de crescimento para os próximos trimestres. Delta, eu acho que são os dois fatores que ajudam a pensar uma retomada um pouco maior de crescimento global num ambiente de ainda muita liquidez. Tá? Isso ajuda commodities, isso ajuda as teses de cíclicas em geral e ajudam a gente na exportação. E exportação era um issue que tinha um downside relevante aqui para o Brasil, porque o câmbio, se a gente mantivesse o marco fiscal, estava no patamar errado. Não dava para você ter, assim, você falar em câmbios, mas um câmbio mais perto de 6, não fazia muito sentido se você mantivesse o equilíbrio fiscal anterior. Como você está rompendo o teto e você tem uma eleição pela frente, hoje o potencial de valorização do real ficou muito menor. Ainda que a gente, olhando para comércio, termos de troca e tudo mais, a moeda pareça distorcida. Para fechar essa conta até a eleição, eu acho que você vai ter que sustentar um câmbio mais depreciado. Não tem muito jeito, tá? Então, esse setor, quando a gente pensa em exportadoras, pensa em commodities, esse risco para baixo está fora. Pelo contrário, acho que você pode ter um risco positivo ainda nesses níveis de câmbio. Pega isso e soma um momento de crescimento global melhor, a gente gosta da história. Então, acho que tem um upside, se aparecer um upside grande no setor de commodities e exportação, isso é um pedaço grande da carteira. Tá? No local, aí vamos falar um pouco do fiscal, o grande problema é o que vai ficar no lugar do teto. Qual era o equilíbrio que tinha antes? A gente achava que isso fosse prevalecer. No final, o Paulo Guedes cedeu mais do que a gente imaginava. Tá? O equilíbrio que você tinha antes era uma regra muito clara. Você sabe exatamente onde era o teto de gastos. O Guedes, o time econômico, calibrava todas as expectativas em relação a isso. Fazia sentido, a regra era clara. Esse é um troço que Brasília entende, que o mercado entende, os formadores de opinião entendem bem. E quando o Paulo Guedes resolveu ceder para as pressões lá da política para botar esse Bolsa Família 400, não ficou muito claro como é que eles iam fazer isso, qual que era o limite. Isso não está claro ainda. Quer dizer, a PEC que foi votada ontem no primeiro turno, acho que talvez seja um passo importante para isso. Tá? Por que não está claro? Porque o governo também vazou que se a PEC não for aprovada, você podia pensar em alternativas, planos B, C, por aí vai. Nos planos B e C, você tem coisas ruins, do tipo, olha, posso decretar calamidade, e se a calamidade for decretada, passar pelo Congresso, você não tem limites de expansão fiscal para o ano que vem. Tá? Eu acho que não vai para isso. Porque duas razões. Uma, eu tenho dificuldade em ver o Congresso aprovando isso, não é tranquilo. Tirar os limites no ano eleitoral para um governo que tem um nível de rejeição grande assim, não é trivial. Dois, primeiros sinais do TCU nesse fim de semana foram contrários a isso. Então, parece que mesmo os planos B, que o mesmo Bolsonaro menciona, os piores planos, eles não são execuíveis. O que eu acho que você tem, o mais provável hoje é ele aprovar a PEC do jeito que está. A PEC é um subótimo, claro, né, porque você está rompendo o teto. Você abre lá 90, 100 bilhões a mais de despesa para o ano que vem, mas você tem que fazer isso via PEC. E você só vai fazer essa vez. É difícil você reabrir essa discussão novamente ao longo de 22. Você percebe, a gente já está, assim, a PEC passou por 4 votos em primeiro turno. Então, se a PEC for aprovada dessa forma, eu acho que a gente rompeu o teto, mas a gente sabe que são esses 90 e poucos bilhões a mais para gastar. E depois a gente vai resolver isso na eleição. Você limita, pelo menos, até onde você pode fazer
estrago fiscal, tá? Isso é importante, porque os mercados estão precificados para um nível de desancoragem que vinha exatamente do fato de você, nesse limbo aqui fiscal, não ter regra. Qual que é a chance dela ser aprovada? Ontem foram 4 votos de diferença. O Lira usou toda a caixa de ferramentas do Centrão para aprovar isso. Não foi fácil. Agora o PDT está repensando um pouco, porque o Ciro Gomes disse que é completamente contra isso, não mantém a candidatura, sinalizou que não mantém a candidatura se o PDT continuar, e o PDT aprovou a PEC ontem, se o PDT votar a favor no segundo turno, então ainda é um desafio. Mas vai ter mais quórum na semana que vem. O segundo turno vai ser na semana que vem. O Centrão está usando emendas de relator. A PEC abre mais 16 bi para emendas de relator, abre um espaço de mais 2 bi para fundo eleitoral. Eu acho que tem um alinhamento bom para votar, tá? Vai ser apertado, mas tem um alinhamento bom. Depois no Senado, também é um desafio. Mas no Senado, aí o Senado vai votar sob pressão de, olha, a Câmara já votou, eu tenho que resolver esse negócio até novembro, dezembro, para não criar um buraco muito grande sem auxílio, tá? Então, e se você modifica demais, você volta para a Câmara, o processo demora, fica muito longo. Meu palpite parece um bom palpite aqui, essa PEC vai ser votada mais ou menos desse jeito, tá? De novo, subótimo, mas pelo menos você sabe o tamanho do estrago fiscal e você tem um parâmetro daqui até a eleição. Se isso acontece, eu acho que tem que fazer uma correção aqui nos mercados. Ela não é grande, mas assim, a gente está precificado nos cases domésticos para o mundo ainda do meio da pandemia, pré-vacina. A gente vai fazer uma desaceleração muito forte ano que vem, vamos, nesse nível de juros, meio inevitável. Mas a partir de um patamar mais alto de resultado operacional, acho que isso tem que vir um pouco mais para o preço. Por isso que a gente ainda mantém uma posição nesses domésticos aqui, pensando em curto prazo. Tá? Então, olhando nessa dinâmica, o que a gente está precisando, ainda que a ancoragem fiscal não seja a mesma, saber um pouco quais são os novos limites. Se a gente tiver isso, eu acho que o mercado está devendo uma correção. Além disso, você tem a história global que parece forte ainda. Tá? Olhando mais adiante, aí eu acho que o mercado adentrando o 22 é uma história mais de eleição. Né? O primeiro semestre ainda acho que é favorável, a gente ainda tem liquidez. Você vai chegando lá pelo Q2, pensando no segundo semestre, o cenário de liquidez global vai ser um pouco mais desafiador, o mercado de trabalho americano vai ter fechado bem. E eleição é uma história que eu estou mais animado hoje do que há um mês. Eu acho que o Bolsonaro tomou uma decisão errada nessa PEC. A gente vai ter uma desaceleração grande no ano que vem e a queda da inflação vai ser tão relevante assim. Ele perdeu o ciclo econômico. O problema é que não vai aparecer ninguém no centro para uma candidatura competitiva, pelo menos até maio, junho. Então, a gente vai ficar sabendo que a terceira via é competitiva, mas sem saber quem é o candidato. E se você pulverizar demais, você vai perdendo competitividade. Então, eu acho que essa história mais positiva de eleição é uma história talvez mais para o terceiro trimestre, um pouco perto da eleição. Tá? Pode ser uma grande compra. A depender de preços, acho que mesmo o Lula, se fosse, por exemplo, nesse nível de preço, acho que o Lula ele não vai manter o teto, mas ele coloca um regime de estabilidade de dívida, ou que vale alguma coisa nessa direção. O PT tem falado nisso. Vai fazer a única reforma relevante que ele vai fazer é a tributária, mas é a reforma mais relevante que tem para fazer. Então, vamos para um mix pior de carga tributária e gasto, é verdade. Mas se você fizer a reforma abusiva, você tem um ganho de produtividade muito grande. Então, mesmo um governo mais difícil do ponto de vista de propostas econômicas, pode ter um ganho relevante. Se for uma terceira via, é uma compra gigantesca. Então, eu estou mais animado com a eleição. O problema da eleição carrega até lá. Tá? Então, esse período aí, no final desse ano, começo do ano que vem, até junho, julho, é um período que a gente fica um pouco mais no vazio do ponto de vista de notícias positivas aqui. Tá? Então, a gente está esperando essa correção no curto prazo. Acho que se isso vindo, a gente vai ter um pouco mais de cautela na carteira aqui para esperar a eleição. E a eleição, se as coisas seguirem desse jeito, pode ser uma grande compra, mas assim, a gente tem que estar leve para pegar essa compra lá adiante.
É isso, pessoal. Vamos abrir para perguntas, se tiverem. Vamos lá. Bom, primeiro, commodities. Falou que Suzano é a mais atrativa. Mineração e siderurgia, após o recente sell-off, já é momento para alocar? Mesmo racional de carrego? Energia, Petrobras, teria o mesmo racional? Bom, eu comentei de Suzano, né? É atrativa, né? Já falei os motivos. Mineração e siderurgia eu não acho. Eu acho que assim, tem muita gente dizendo que os múltiplos são baixos e tudo, mas olhando para o retrovisor. Eu acho que, de fato, foi muito bom. Quando você coloca o múltiplo com preços normalizados, assim, a figura não fica tão bonita, né, da mesma maneira. Eu acho que mineração tem um risco adicional, porque se você pegar antes do Covid para agora, não teve um aumento tão grande em consumo, né, que justificasse essa alta do preço do minério. Teve um desabastecimento por um período, o preço foi lá nas alturas, $240, está menos da metade disso hoje. A impressão que eu tenho é que pode voltar assim, para níveis muito mais baixos, né? Considerando o problema da China. E a China assim, está deixando claro que não vai ter dinheiro para fazer obra onde ninguém mora, fazer obra por fazer, né? Aquele monte de apartamento, muita coisa vazia, enfim, não é investimento produtivo ali. Então, não parece que seja o caso do minério subir. Eu acho, inclusive, que ele tem um pouco mais ainda para cair. E o aço, no fim das contas, vai ajustar. Mesmo com a China reduzindo um pouco a produção e a exportação, vai ter capacidade ociosa para isso, né? Não acho que seja para cima, não. Então, a gente tinha posição em siderurgia, né? Zeramos também em outubro, perdemos um pouco de dinheiro com isso, essa queda que foi muito rápida, que foi o problema da Evergrande, mas a gente não pretende voltar nisso, não. E Petrobras, eu acho que assim, o racional é parecido, mas Petrobras, né, todo mundo sabe que tem um problema de precificação, então, né, precificação dos derivados. Vamos ver, todo dia o Bolsonaro fala né, o preço está muito alto, né? Enfim, é só lembrar um pouquinho da greve dos caminhoneiros. Então, Petrobras é uma posição que tomar um pouco de cuidado, porque o risco político é muito grande. Tem um negócio que eu posso adicionar aqui. Claro. Estava falando aqui da questão fiscal, aqui especulando um pouco que pode ser questão fiscal no governo do PT rapidamente, mas assim, estatais é muito duro, não é trivial, essa não é uma batalha vencida lá não. É difícil ter estatais no governo mais esquerdo. E sobre a dinâmica de commodities, aqui só acrescentando o que o Marcelo disse, meio, acho que é um resumo, celulose parece low do ciclo, né? Então, um ponto interessante para estar se o câmbio ajuda, o câmbio era uma coisa que incomodava muita gente ter posição nisso. Se o câmbio ajuda, parece ser interessante, um case legal para carregar daqui para frente, inclusive no risco eleitoral. Mining é exatamente isso que o Marcelo disse, tem um problema aqui que housing é 20% a 25% da economia chinesa. Eles querem diminuir isso e vão fazer. E energia, acho que é o que faltou, né, de andar nesse ciclo todo agora, mais recente. Agora, essa escassez de gás e carvão, no fundo, eu acho que a gente foi fazendo a transição de matriz energética, mas você não contava que, pós-pandemia, porque você consome mais bens e produtos industriais, o consumo de energia subir tanto. Isso está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. Então, no fundo, você está tendo uma escassez aqui, um pedaço disso vai ser coberto por petróleo, não tem jeito. Tá? Então, ainda que a história de longo prazo seja complicada, essa história para o ciclo agora, o Coutinho ficou boa. Bom, vamos para a próxima aqui. Concessionárias, CCR, Ecorodovias e Rumo ainda atrativas? O driver continua sendo macro ou micro? Né? Novas concessões, Dutra. O driver continua sendo macro ou o micro já prevalece no price action? Olha, eu acho que o micro pode dar alguma ajuda de curto prazo para a CCR, claro, né? Ela era um risco grande ficar sem a Dutra. Eu acho que para a Ecorodovias, de alguma maneira, também foi positivo, porque ela não levou a Dutra, agora sobram outras concessões para ela entrar. Mas o macro atrapalha demais, né? Porque esse negócio é um cara que toma dinheiro, né, uma dívida grande,
né, em troca de muito capex, uma rentabilidade alta, mas ao longo do tempo. Então, é difícil imaginar que possam andar muito. Acho que tem algum alívio aí, né, com a aprovação agora da PEC, né, e o fiscal um pouco mais ancorado aí, como o Elson comentou, mas não acho que seja posição para ter ano que vem. Acho muito difícil, o cenário de juros não é simples, eu acho que assim, você vai ver o Selic continuar subindo, então assim, não parece fazer muito sentido ao longo do tempo. Agora, sobre bancos, Itaú, com resultados ainda relevantes, mas PDDs preocupam, qual é a visão para o setor? O Elson pode depois falar, complementar aqui, né, na parte de provisão, enfim, endividamento de famílias e tal. Mas, assim, o que nós temos, né, na parte de corporate? As empresas numa situação muito melhor do que todas as outras crises, né, com dívida muito mais baixa. As empresas aproveitaram aí, né, esses anos bons que tiveram para trás para, de fato, reduzir muito o endividamento. Então, não vejo problema com inadimplência, problemas grandes, né, até onde a gente consegue enxergar. Acho que o que tem é um pouco de concorrência, que acho que vai intensificar um pouco mais, né, com os bancos digitais, mas assim, os bancos digitais eles estão no outro extrato de clientes, né, inclusive no Nubank, que tem um valuation inacreditável, mas assim, tem alguém que está pagando isso aí, acreditando que eles vão, né, ser os disruptores dos bancões. Mas isso aí demora um pouco mais, mas por enquanto, para esse ciclo aqui, eu acho muito positivo o carrego dos bancos. É um ROE alto, né, por volta de 19, 20, depende do banco, né, e tradando a 1,3, 1,5 vezes book. Então, parece bastante atrativo, né, e baixíssimo. Então, a gente gosta muito dessa história. Do meu lado aqui, eu acho que tem, assim, tem outra coisa que ajuda no carrego, no balanço dos bancos, é esse CDI mais alto. Essa vai ser a história daqui até E do ponto de vista de PDD, é verdade, as PDD, o NPL vai abrir, porque a economia vai pior no ano que vem. Mas você está partindo, o ponto de partida é muito bom, é muito diferente de outros ciclos. Assim. Em geral, quando você está subindo os juros, os bancos construíram uma carteira que vai um pouco além do que deveria, talvez, para o ambiente do ciclo pior. Dessa vez, não, a carteira dos bancos está muito bem comportada. Assim, a gente está partindo, o ponto de partida é o low histórico de PDDs, tanto de pessoa física quanto jurídica. Tá? Então, a gente vai ver uma piora, mas um ponto de partida muito melhor. Como é um trade mais curto, como o Marcelo mencionou, acho que esse carrego fica interessante aí. A próxima aqui, de forma geral, qual é a visão para o balanço mix do portfólio entre commodities, cíclicas e defensivas? Olhando para frente, como esse setor tem na carteira? Bom, eu falei já, né, um pouco sobre isso, que a gente está caminhando para uma carteira mais defensiva, né, mas a gente acha que tem ainda que com um teto mais baixo, mas nós temos upside nas posições domésticas e upsides relevantes. Né? A gente chegava upside lá atrás, mas caíram 30%, o upside diminuiu um pouco, mas ainda é muito grande. Então, a gente quer aproveitar esse movimento ainda. Mas depois, provavelmente, vai ser uma carteira mais leve, talvez com um pouco mais de caixa. A gente acha que o mercado balança muito ano que vem. Então, a gente quer poder se defender numa parte da carteira, tendo os defensivos, commodities, né? E defensivos, né? Inclua aí, pode ser atacarejo, farmácia, tem uma série de coisas que a gente consegue encaixar aí, né? Hospitais, né? Parte de saúde também parece bem interessante. Então, isso aí deve crescer um pouco na carteira, as commodities também, doméstico diminuindo e posição no exterior vai continuar provavelmente com 20% do PL. A gente vai ter uma posição mais defensiva, um pouco mais de caixa, para aproveitar as balançadas que o mercado, assim, quase certamente vai dar. Tem uma coisa que é importante, assim, a gente está subindo muito o juros, a gente começou a subir os juros antes, e o fiscal vai fazer a gente subir mais. Então, a gente vai desacelerar antes do resto do mundo. O resto do mundo ainda vai estar bem lá para o começo do ano que vem. E a gente vai estar desacelerando provavelmente no segundo tri, assim, muito clara desaceleração já. Então, a gente está saindo do equilíbrio em que você tem
mais crescimento e menos câmbio, pelo contrário, agora é um equilíbrio que você vai ter menos crescimento doméstico e mais câmbio, em um contexto em que a demanda global ainda é muito forte. Câmbio com demanda global forte, faz sentido você ter posição de cíclicos globais aí. Bom, siderurgia nós já falamos, tem uma pergunta aqui. Agora outra. Entendemos a preferência por açaí, mas a queda recente de Pecar 3, né, o Pão de Açúcar, muda a atratividade desse case? Por quê? Então, olha, Pão de Açúcar na verdade, ele é um misto de três coisas. Uma participação na Cenova, né, empresa de e-commerce do Casino lá na França, a participação no Êxito, que é o líder, né, no supermercado líder na Colômbia, e tem uma presença na Argentina e no Uruguai também, mas o forte é Colômbia, e ele tem vindo muito bem. E a Operação Brasil, que também se divide em duas partes. Uma que acabou de ser vendida para o Açaí, né, por 4 bi, e mais 1 bi 200 dos imóveis que vai ser vendido com fundo, então são 5 bi 200, e mais a operação do Pão de Açúcar, bandeira Pão de Açúcar, Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, enfim, outras coisas. A gente está refazendo ainda as contas, mas a princípio você fica meio refém da Cenova, que parece que agora o Casino também acertou a situação financeira dele, acho que não tem pressa em vender, e a Colômbia. A Operação de Brasil é um grande turnaround, não está vindo bem, o resultado de hoje não foi bom. A gente está olhando, né? Se exagerar um pouco mais, pode ser, mas assim, não é um play de supermercado Brasil mais, né? Então, um misto dessas três coisas, precisa estudar muito isso aí. A gente ainda não tem papel. Nós já tivemos, a gente já falou aqui, vendemos, ganhamos dinheiro no começo do ano, quando o açúcar ia sair, por enquanto não temos. A próxima, bom dia. Vai ser preciso esperar o fim do governo para que o cenário econômico e fiscal fique mais claro? Em caso de reeleição, caso trabalhe com essa hipótese, qual a sua leitura de conjuntura e para os futuros movimentos do fundo? Não haveria um aprofundamento mais agudo do populismo fiscal atual? Vai lá, Elson, para você. Tá, essa é dura. Vamos lá, se a gente tem que esperar até a eleição para que o cenário de crescimento fique mais claro, não. Acho que a gente tem que dividir essa história em pedaços mesmo, não tem muito jeito. Porque no curto prazo, isso o Marcelo disse, os papéis estão distorcidos, teve questões técnicas aqui, gente que teve resgate, teve que vender a qualquer preço. Hoje o mercado tecnicamente está mais leve, tem uma indefinição sobre o que vai acontecer, o que vai ficar no lugar do teto de gastos, como é que a gente vai amarrar um pouco isso, ainda que não seja mega subótimo, mas hoje a gente está no limpo, então tem que passar essa PEC, tem que ter algum tipo de definição para saber qual que é o limite. Tá? Tendo esse limite, acho que o mercado faz alguma correção, sim, é importante nos papéis que a gente tem, a gente quer capturar isso. Tá? Olhando adiante, aí depois disso, eu acho que realmente a indefinição fica grande, porque a gente deixou de ser uma história de crescimento. No fundo, a deterioração fiscal diminuiu muito o nosso ciclo. Nós vamos ter que fazer mais Selic, e como a curva ficou muito inclinada, as empresas vão ficar mais descontadas mesmo. Tá? A gente sabe que vai desacelerar ao longo de 22, então o ciclo ficou muito encurtado. Eu acho que nesse momento a gente já está fazendo isso, em certo sentido. A gente gradativamente vai ter um pouco mais de proteção e vamos ter um pouco mais de posição cambial, vamos ter um pouco mais de posição de commodities exportadoras lá fora. Tá? Sobre a eleição, aí realmente eu acho que essa é uma história, talvez, a gente está olhando o tempo inteiro, estamos com pesquisa, estamos olhando isso desde já, mas eu acho que é uma história, assim, base case nossa, que é uma história não muito diferente de todo mundo, é uma história para o final do processo. Você precisa, a condição necessária e suficiente para essa eleição ser uma grande compra, necessária não pode ter muitos candidatos de centro. Isso você vai definir a partir de abril. E é suficiente como o Bolsonaro tem 20%, 25% de um eleitor muito fiel, esse cara de centro vai ter que começar a dar uma pernada, inclusive, sobre a base do Bolsonaro. Para fazer isso é voto estratégico. É o antilulismo que vai fazer com que uma parte dos eleitores ou mais neutros, ou mesmo os que estão com o Bolsonaro, migrem para o candidato de centro ter mais chance de ganhar
no segundo turno. Esse troço aconteceu em 2014, a Aécio Marina, vocês devem lembrar disso, a Marina diminuiu, a Marina desapareceu na última semana da eleição, porque o eleitor da Marina migrou para o Aécio, julgando que ele tinha mais chance de ganhar da Dilma no segundo turno. Então, a gente pode ver um processo parecido com isso, mas isso é um processo muito próximo da eleição. Então, eu acho que é uma bela compra, mas é mais para frente, o problema é o carrego. Tá? Vamos separando. Então, curto prazo, interessante, a gente vai capturar isso. Só estabelecer o tamanho do estrago fiscal, o mercado está precificado para uma coisa muito distorcida. Mas acho que a gente tem uma dificuldade, o cenário global um pouco mais difícil no meio do ano que vem, eleição, e tem chance do Bolsonaro voltar para o populismo fiscal, né? Aí tem que tomar cuidado com as estatais, bancos públicos, esse tipo de coisa. Mas a eleição acho que é uma compra. Mas é uma história mais para perto, lá pensando mais em agosto, talvez. Próximo, qual a perspectiva dos papéis da Via Varejo? Então, Via Varejo é uma posição que a gente já teve, no fundo, né? Ela, a ação chegou a acho que é mais de R$20, está 6 e pouco hoje. A gente acha um cenário um pouco complicado para ela, por alguns motivos, tá? Primeiro, assim, muito da perspectiva dela de valuation, enfim, de preço, vinha do marketplace, né? E o marketplace é um negócio que tem muita competição no Brasil, né? Você tem os grandes, né, estabelecidos, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza e Americanas, e a Via Varejo entrando, né, um pouco por último aí nesse grupo. E para complicar a situação, você tem Shopee e você tem a Shein. A Shein um pouco menos, né, briga um pouco menos com a Via Varejo, mas a Shopee não, né? A Shopee é um negócio que vem crescendo bastante aqui no Brasil também. Então, esse é o primeiro ponto, né? Uma dificuldade muito grande no marketplace. Eu acho difícil viabilizar, num país do tamanho do Brasil, 5 caras grandes no marketplace. Eu não vejo o Via Varejo como um dos caras grandes que vão sobrar aí. O segundo ponto é o boom que a gente teve no ano passado com o consumo de eletroeletrônicos, móveis. E quando eu falo em móveis, acho que pega muito Via Varejo. Ela tem uma participação relevante de móveis, né, via Bartira ali, na receita dela. Então, assim, passou aquele negócio de vamos arrumar a casa, né, vamos comprar sofá, televisão e tal, para vamos viajar, né? É o motivo da gente ter, inclusive, o CVC, né? Mas daqui para frente a gente quer viajar, quer sair de casa, tudo que a pessoa não quer fica dentro de casa. Acho que tem mais um ponto, que é a inflação nessa parte de eletroeletrônicos, que é muito alta, né? Você junta dólar, você junta também potencial falta de produto com o problema dos chips, e você junta, no caso da Via Varejo, uma população, um consumidor de renda um pouco mais baixa, que é o cara que mais está sofrendo o efeito da inflação de alimentos. Então, esse cara pegou uma inflação enorme pela frente, né? Você pegou os produtos subindo de preço, e outra coisa, você pega juros subindo para frente. Então, assim, tem várias coisas complicadas aqui. Então, assim, não é muito animadora a perspectiva para os papéis de Via Varejo, não. Tá? Esse é o motivo da gente também não ter na carteira. Acho que tem uma aqui, depois vou ver se tem no outro chat. Oportunidades em construção civil? Acho que não. Acho que hoje não tem oportunidade em construção. Acho que grandes lançamentos feitos ano passado, né, um número enorme de lançamentos. A gente vê ainda esse ano empresas lançando muito, as vendas vindo bem, mas uma parte vale. Depois o Elson pode complementar aqui no macro, que acho que é relevante, mas você pensar que os imóveis subiram bastante de preço de 1 ou 2 anos para cá. O juro agora subiu, então você vai ter uma carga maior de juro, né? E você tem um problema da inflação comendo um pedaço da renda. Se olhar a renda disponível para comprar imóvel, ficou muito menor. Então, assim, eu acho difícil, se olhando para um cenário tão conturbado ano que vem, alguém tomar a decisão hoje de comprar apartamento com juro muito mais alto, né, risco maior daqui para frente de perder o emprego, inclusive, né, com o PIB afundando ano que vem. Sim, um monte de problema pela frente. Não acho que seja um setor atrativo. Complementando? Acho que é isso. Affordability acabou.
Esse é um setor muito cíclico, né? E ele é muito o começo do ciclo, assim, então acho que mais se tem ainda crédito, esse tipo de coisa. Talvez, assim, a gente já usou isso algumas vezes, né, nas voltas de ciclo, mas pode ser um belo case para encher a mão lá perto da eleição, tá? Mas por enquanto não. Bom, tem um comentário aqui longo, né, sobre o fundo. Então, a gente já comentou de posições, da onde a gente teve performance pior, né, porque a gente acreditava que esse ciclo fosse estender de juros para cá, na verdade não foi isso que aconteceu. Enfim, essa questão aqui já está também respondida. O seguinte é sobre Suzano. A grande exposição da Suzano à China, que tem feito uma série de intervenções em vários setores, não preocupa? Olha, não só a China, né, mas também a Europa, né, a Suzano, ela a exposição não é só a China. Mas assim, é um negócio que a China precisa, como minério de ferro. A China tem que comprar, ela não é autossuficiente em celulose, então não vejo esse problema. Eu vejo um grande benefício para a Suzano, né, ao longo do tempo, e a gente começa a ver isso em várias lojas, supermercados, que são as lojas pararem de adotar sacolas plásticas, começar a adotar papel. Entrega de restaurante, muita coisa já em papel. Então, você vai começar meio que a substituir essa economia do plástico, sempre que possível, por papel. Então, a gente acha que assim, tem um upside enorme só aí. E outra coisa que não está no preço da Suzano é o crédito de carbono. Isso aí uma hora vai monetizar e vale bastante coisa. Então, assim, esse é o motivo da gente estar animado, mas não acho que tem uma preocupação grande com a China nesse caso de Suzano. Acho que não. Bom, pessoal, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Queria agradecer a todo mundo que participou do call, a confiança na gente. A gente sabe que está devendo performance, mas isso é uma coisa que nós temos trabalhado direto para melhorar. Tá? Então, a gente está no mesmo barco que todos vocês aí também. Isso daí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.